Um dos maiores inimigos no trabalho é o estresse. A gente vive numa realidade em que a gente está sempre muito cobrado e que a gente está sempre com pouco tempo, precisando entregar demais e a saúde normalmente não consegue acompanhar, o mental, o emocional também não. E é disso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero trazer para você uma outra ótica sobre o estresse. Quero trazer para você que existem dois tipos de estresse e como que você migra de um para o outro. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho dicas muito práticas para trazer para você a respeito disso. E a primeira coisa que eu quero chamar você é para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para você poder receber vídeos que vão te ajudar muito no ambiente de trabalho e também na sua vida pessoal. Bom, em primeiro lugar, o estresse. Quando ele se estabelece, nós temos um grande problema. O corpo libera um hormônio que é o cortisol. O cortisol vai acelerar muitas vezes o nosso coração, vai trazer tensão muscular, dor muscular, a gente vai mudar a frequência respiratória, enfim, um monte de problemas surgem a partir do estresse, o estresse ruim. Veja só que interessante. Existem pessoas que vão falar em público e que odeiam falar em público, que ficam muito nervosas, ficam tensas, não dão conta, têm medo de gaguejar, têm medo de fracassar, não dá certo e essas pessoas experimentam o estresse na hora de falar em público. Porém, tem outras pessoas que gostam de falar. Mesmo que ela esteja num público muito grande e que o coração bata um pouquinho mais forte, que ela fica ali com uma adrenalina, aquilo tudo funciona bem para ela. Ela consegue entregar uma excelente apresentação e usar todo aquele estresse a seu favor. Portanto, existem dois tipos de estresse. Um estresse ruim e um estresse bom. A gente costuma dizer assim, eu estou estressado, essa empresa é muito estresse. Mas neste caso a gente está falando de algo chamado distress. Distress é um estresse ruim. E existe um outro que é o estresse bom, que é o eu-estresse. O eu é um prefixo que significa bom. Então é um estresse bom. Talvez você nunca tenha ouvido falar do eu-estresse, mas mais importante do que ouvir falar dos dois conceitos é compreender que o estresse ele pode ser bom. É ele que nos motiva a ir atrás dos nossos sonhos, é ele que faz com que a gente se engaje em desafios, em projetos, desde que a gente entenda que a gente dá conta daquele projeto. Então, como é que eu faço para acessar o eu-estresse? Existem várias estratégias e eu quero te dar vários exemplos aqui. Um deles é você acessar de novo a sensação de capacidade em relação àquilo que você está precisando fazer ou aquilo que estão te cobrando no trabalho. O estresse ruim, o distress, ele surge quando a gente acha que a gente não dá conta do recado. Quando a gente fala, nossa, isso que estão pedindo de mim é demais, eu não dou conta de entregar isso. E às vezes a gente não dá mesmo, às vezes é uma solicitação realmente que está muito acima do que o que a gente consegue. Mas isso não está no nosso controle, né? O que a empresa às vezes vai me demandar nem sempre está no meu controle. Porém, o que eu consigo fazer é olhar para aquela situação de um jeito a diminuí-la e quebrar em pequenas tarefas. Para que isso? Não só por uma questão de planejamento, de tempo, gestão de tempo, não. O que eu estou te dizendo aqui é só para trazer o seu cérebro de volta e o seu emocional de volta para a percepção de que você tem condição de entregar aquilo. Então você quebra em pequenas ações, pequenas tarefas e começa pelas tarefas que você tem certeza que você dá conta. Parece besteira, mas não é. O seu cérebro e o seu emocional vão acessar um lugar de dou conta, isso eu consigo entregar. Ok, então você faz lá 2, 3 coisas daquele projeto maior que você dá conta de entregar e aí o seu emocional tende a reequilibrar. Essa é uma estratégia. A outra estratégia que você pode combinar também é olhar mais para o lugar de chegada, para o propósito e para a finalidade de longo prazo, em médio e longo prazo, em relação àquilo que você está fazendo. Vou te falar de uma pesquisa que fizeram com jogadores de golfe. O que eles fizeram? Eles perceberam que existiam duas possibilidades. Uma era o jogador ficar observando cada detalhe daquele movimento, da tacada que ele tinha que fazer. Apesar dele já dominar a técnica, se ele focasse em cada coisa que ele tinha que fazer, a posição exata, o desempenho dele, a performance dele caía e ele acessava mais o distress. Ele se sentia incapaz. Agora, se ele focava mais na trajetória da bola, naquilo que ele pretende entregar,
o corpo dele, que já estava treinado para entregar aquilo, conseguia engajar o movimento sem que ele tivesse que pensar em cada partezinha do movimento. Com o trabalho, a gente pode pensar de uma forma semelhante. Se a gente levar a nossa ideia para o médio e longo prazo, para o que eu estou buscando, eu coloco o meu cérebro num lugar mais possível de entrega. A entrega fica provavelmente mais possível. Mas como que você vai fazer isso? Bom, primeiro você vai buscar o propósito daquele trabalho, daquilo que você está fazendo, vai se reconectar com isso. Mas eu já sei o que você vai me dizer. Tomás, tem hora que eu acho que não tem propósito nenhum. Estão me pedindo uma coisa que eu acho que é totalmente desnecessária e irrelevante, que só atrapalha a minha vida. Mesmo nessas situações, você pode levar o seu cérebro a encontrar um propósito ali. Que pode ser, por exemplo, um propósito de desenvolvimento, de aprendizado, enfim, encontrar alguma coisa ali, e alguma coisa a gente acha. Se a gente olhar com cuidado e com uma certa isenção emocional, a gente encontra algo. Eu vou aprender, nem que seja aprender a lidar com aquele tipo de situação. Mas mais do que isso, normalmente a gente encontra algo ali que nos ajuda a encontrar um propósito, mesmo que seja um propósito paralelo, meio externo, que não é tão diretamente ligado com a atividade. Então, esta ideia do médio e longo prazo, do propósito, vai trazer o seu cérebro também para um lugar diferente em que ele vai entender que aquilo é possível. Tem uma outra possibilidade que é entender que quando o meu coração acelera, quando a minha respiração está mais ofegante, eu posso entender aquilo como um grande perigo, como o meu corpo e o meu cérebro trazendo um sinal de alerta de que está tudo mal, de que tudo deu errado e que eu travei. Isso é uma possibilidade, e aí eu vou acessar de estresse. Mas o que é muito interessante, que existem pesquisas nessa direção. Você pode interpretar o estresse como algo bom da seguinte maneira: eu olho para o meu coração batendo mais forte, a respiração mudando, e eu falo, oba, o meu corpo está se preparando para que eu consiga entregar aquilo que eu preciso entregar. O que também é verdade, porque de certa forma é isso mesmo, o corpo percebeu que ele tem que jogar ali um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de estresse ali, o cortisol, o nível de cortisol aumentou para que você consiga entregar, para que você tenha energia, para que de fato o seu corpo, sua mente e o seu emocional se engajem para entregar. Então, essa talvez seja uma das principais conclusões desse vídeo. Se o meu cérebro entender que aquela situação de estresse é uma situação já de fuga de rota, que já significa que já deu errado, o que era para dar certo está dando errado, eu vou acessar de estresse e eu vou ter dificuldade. Agora, se eu entender que, na verdade, aquela mesma situação, com cortisol elevado, mudança fisiológica do corpo, se eu entender aquilo, interpretar aquilo como uma preparação do meu corpo para entregar aquilo que eu preciso entregar, eu vou conseguir entregar. A semelhança do que eu disse lá atrás, da pessoa que fala em público, que ela acessa um estresse, mas ela acessa o estresse bom, que potencializa. Perceber esta potencialização, ou levar o nosso cérebro para entender que existe um potencial aqui de entrega, é algo fantástico a ser feito. Última estratégia, mais uma estratégia para você, é a estratégia da conexão com o outro. Nós somos seres relacionais. Então, a gente, se fica muito tempo sozinho, até mesmo pessoas muito introvertidas, em algum momento precisam de conexão com o outro. Um isolamento total, ele é muito ruim psicologicamente e emocionalmente. Tem níveis, cada um gosta de ter mais ou menos relação com o outro. Mas isso é fundamental. E o que isso tem a ver com estresse? Na conexão, o corpo libera ocitocina. Ocitocina é algo que é restaurador e reparador para o nosso corpo. Todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, ele, ao receber ocitocina, ele entra numa função de reparação. Então, aquilo que o cortisol, de certa forma, pode danificar, a ocitocina vai fazer o efeito inverso e ela vai recuperar as células dos órgãos. Tá bom, mas e na prática? O que isso significa? Isso significa que você pode fazer duas coisas. A primeira delas é, diante de uma situação de estresse, você pode acionar amigos, colegas e falar a respeito daquilo. E aqui tem alguns cuidados que eu não vou entrar nesse vídeo, mas também não adianta você ficar só reclamando, só falando, não vai resolver nada. Mas ter um momento para você trazer aquilo que te incomoda para o outro e ouvir o que o outro tem a te dizer é bom, desde que não seja muito, você não gaste muito tempo com isso.
Agora, tem um outro detalhe que é, mesmo na situação de estresse, você está lá com o distress, você pode exercitar um pouco de empatia, de conexão com o outro e ajudar uma outra pessoa. Pode ser um outro colega ou pode ser alguém fora do contexto profissional. Ao ajudar esta pessoa, ao dar um apoio emocional, ao dar conforto, incentivo, você também libera ocitocina. E aí, ao liberar, o seu estresse original de estresse vai virar eustresse. Então, você pode mudar a forma de interpretar aquela situação e você pode também se conectar com o outro, especialmente eu ajudando alguém. Talvez na sua empresa, ou no seu trabalho, ou no seu contexto, você já tenha percebido que tem pessoas que estão sempre dispostas a dar uma palavra boa, a ser um bom ouvido. Esta pessoa tende a acessar muito mais o eu-estresse. Repara, essas pessoas normalmente lidam melhor com os problemas delas. Parece que elas conseguem separar as coisas e conseguem sair do estresse em direção ao eu-estresse. E aqui você já tem um monte de estratégias para aplicar. Não precisa aplicar tudo isso. Pega uma ou duas e aplica no dia a dia. Olha só quanta estratégia legal que eu passei aqui para você. Então aproveita e deixa o like. Curtiu? Alguma dessas foi útil para você? Ou alguma dessas te abriu a mente? Escreve aqui nos comentários que eu vou responder cada comentário. E se inscreve no canal, deixa o like e recomenda esse vídeo para outros amigos, para outros colegas de trabalho que talvez estejam num contexto de muito estresse e não façam a menor ideia de como lidar com esta situação. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.